em outubro e eu achei bem interessante. Vocês podem dar uma conferida na programação. Vai ser do dia 13 ao dia 15 de outubro, tá? Totalmente online. Então, quem tiver interesse. Também falar sobre os exercícios de vocês, né? Queria parabenizar vocês pelos exercícios. Então, não corrigi ainda o segundo exercício, porque realmente não deu tempo, tá? São muitas pessoas, né? E eu tenho que ler tudo. Então, ontem eu passei a tarde inteira só fazendo a leitura desses exercícios, tá? Que foi o primeiro. E gostei bastante das respostas de vocês. Eu não tinha como ficar comentando individualmente cada exercício. Então, o que eu fiz foi selecionei respostas de vocês mesmos, né, dos colegas da turma, respostas que eu considerei que estavam completas e preparei um arquivo, postei lá também na plataforma, tá, como se fosse um espelho, então, né, qual seria a resposta esperada para aquela questão, tá? E aí você pode dar uma comparada com o que você colocou. E a intenção dos exercícios é mais para vocês realmente verem se entenderam o conteúdo, se ficou dúvida, se não, tá? Tanto que vocês vão ver que eu dei nota máxima para todo mundo. Então a intenção é fazer e participar, tá? Para a gente não ficar só num esquema assim, como se fosse uma palestra e acabou, você foi embora, né? E às vezes a gente não dá tanta atenção ali no momento, depois quando a gente para responder um estudo dirigido, alguma coisa, aí você vê se ficou dúvida, não, né? E bota a gente para pensar também, tá? Então eu já botei o exercício da semana passada disponível. Vocês veem que é um pouco maior porque também o conteúdo foi bastante extenso, né? Acredito que na semana passada foi a parte mais pesada do curso, onde a gente falou realmente do desenvolvimento floral, então realmente o exercício ficou um pouco maior. Mas aí, para compensar, hoje, no nosso tema de hoje, a gente não tem exercício, tá? Hoje a gente vai falar sobre arquitetura e desenvolvimento das inflorescências, então a aula de hoje vai ser bem mais curta, e aí vocês já podem aproveitar esse tempo, né, para resolver esse exercício que foi da semana passada, que está com a data de entrega para amanhã, tá? Então hoje realmente a nossa conversa vai ser mais curtinha, tá? Vai ser, eu acho que mais curta ainda do que aquela aula que a gente teve, né, que foi a nossa segunda aula, né, de fórmulas florais, né? Ela é bem curta mesmo, tá? Então vamos começar falando aqui sobre as nossas inflorescências, né? Tá? Primeiramente, a gente traz sempre a definição de inflorescência. Só lembrando, tá, gente? Na hora que eu estou fazendo a apresentação, eu não consigo ler o chat. Tá? Então, se vocês tiverem perguntas, fala no microfone ou se escrever no chat, aí no final eu vejo, tá? Então, o que seria uma inflorescência, né? Uma inflorescência nada mais é do que um prolongamento, que é bastante semelhante a um caule, né? Provido então de folhas modificadas, chamadas de brácteas, e na axila de cada bráctea, então, a gente tem uma flor, né? Então, aqui um esquema geral do que seria, então, a inflorescência. Então, nós temos sempre aqui, né, na axila, nós temos sempre uma bráctea e para cada flor temos as bractéolas, tá? Então, essa seria a definição de inflorescência, tá? Então, quando vocês vão observar uma inflorescência, vocês sempre vão perceber que na base de cada flor temos, né, então essa brácteazinha, tá? Às vezes essa bráctea pode ser caduca, né, e a gente consegue ver a cicatriz, né, dessa bráctea. As inflorescências, elas podem ter uma localização apical, como essa da foto que nós vemos aqui, né? Então ela está aqui no ápice, né, desse ramo caulinar, e ela vai se desenvolver a partir da gema apical do caule.
ou ela pode ser lateral, né? E nesse caso ela se desenvolve a partir das gemas laterais e não da gema apical. Tá? Elas ainda podem ser classificadas como simples, quando esse eixo aqui primário, né, que nós estamos vendo aqui ao centro, desse eixo aqui ele vai produzir, né, flores únicas, né, lateralmente, como vocês podem ver aqui. Então, cada raminho desse tem apenas uma flor e não várias flores. Nesse caso, a gente chama a inflorescência de simples. Ou ela pode ser composta, né? Quando o eixo primário vai produzir várias ramificações de flores. As inflorescências elas ainda podem ser classificadas como monopodiais ou indefinidas. Então, nesse caso aqui, esse eixo principal da inflorescência vai terminar em uma gema. Então, aqui no ápice, a gente tem uma gema e não uma flor. Tá? E aqui, então, essa inflorescência, teoricamente, é capaz de continuar se alongando indefinidamente. Por isso que chama de indefinida ou monopodial. Tá? Em uma única direção, ela vai se alongando. Tá? E aí ela pode emitir flores lateralmente ou pode emitir eixos secundários com mais flores ainda. Tá? E geralmente o que é que acontece? Nesse tipo de inflorescência, as flores que estão aqui na base, elas vão florescer primeiro. Tá? Elas se desenvolvem primeiro. Tá? Então, a gente vai seguindo, né, um florescimento assim em um sentido unidirecional, voltado para o cume da inflorescência, tá? Esse tipo de inflorescência ele é chamado de racemo, tá? E é o tipo básico de inflorescência que ocorre em inflorescências chamadas de monopodiais ou indefinidas, tá? Então, a característica dela é que termina em uma gema, tá? Com esse florescimento unidirecional, sendo que as flores localizadas na base, elas vão entrar em antese primeiro e assim sucessivamente, tá? Então, falando mais desse racemo, também chamado de caixa, então vemos aqui um esquema, né, do que seria esse racemo, que é justamente essa definição que a gente acabou de falar, tá? Então, essas flores vão se desenvolver ao longo desse eixo principal, gerando mais ou menos essa forma piramidal que a gente vê aqui, com as flores mais jovens na posição mais apical. Alguns outros tipos de inflorescências indefinidas ou monopodiais que nós temos, uma delas é a espiga, né, que tem uma diferençazinha do racemo, porque as flores aqui são sésseis, tá? Então, ou elas têm um pedicelo muito curto, ou realmente não tem pedicelo, né? Vocês veem que aqui no esquema, essas flores estão saindo diretamente desse eixo, né, sem ter um pedicelo. Tá? São esses exemplos que eu coloquei aqui de fotografias para vocês verem, né? Essa flor aqui, por exemplo, ela tem, né, um pedicelo muito curtinho e por isso essa inflorescência aqui ela é chamada de espiga, tá? Bem diferente dessa que realmente na nossa mente, quando a gente lembra de espiga, é isso aqui que vem na nossa mente, né? Mas esse tipo aqui também é chamado de espiga justamente porque as flores ou não têm pedicelo ou o pedicelo é muito curto. Temos ainda a espádice, tá? Que é uma variação da espiga. Vocês vejam que no espádice as flores também, né, não têm o pedicelo, mas a diferença dela para a espiga é porque o eixo, né, dessa inflorescência é bastante espesso e carnoso, e nós temos aqui, né, uma bráctea, né, de tamanho bastante pronunciado, envolvendo então essa inflorescência, né, que é o caso das fotografias, né, dos lírios, né, que eu trouxe aqui para vocês. E essa bráctea ela recebe um nome especial, que é a espata.
tá? Então, esse também é um tipo de inflorescência monopodial ou indefinida. Temos também o amento ou amentilho, que é outro tipo especial de espiga. Tá? Vocês vejam que nesse tipo aqui, o eixo dessa inflorescência é bastante flexível e por isso ele fica pendente. Né? Mas vejam que também temos aqui a sequência, né, de floração, tá? Da base aqui. Vocês vejam que essas flores da base elas abrem primeiro, né, e seguimos então na direção do ápice. Tá? E, curiosamente, as espécies que têm esse tipo de inflorescência, elas ocorrem em regiões mais frias. Não sei se vai ter alguma ligação com o ambiente, tá? Mas, curiosamente, elas são mais típicas de regiões mais frias. O capítulo, né, que é a inflorescência típica, então, da família Asterácea, é um tipo especial também de espiga, tá? Só que aqui o eixo, né, ele é achatado doce-ventralmente e as flores, então, vão estar dispostas aqui nesse eixo que foi achatado, tá? Então, as flores, elas também não têm o pedicelo, ou o pedicelo é muito curtinho. Então, na verdade, esse eixo aqui que nós vemos não é o eixo de uma flor, né, em Asterácea, é um eixo da inflorescência, tá? E aqui, então, temos o receptáculo e essas flores dispostas no receptáculo, tá? Numa estrutura que vai lembrar um disco. Tá? Então, nessas espécies de Asterácea, especificamente, que a gente vai ver na semana que vem, né, algumas particularidades de algumas famílias, Asterácea é uma delas que a gente vai explorar. Então, nesse tipo de inflorescência, o que a gente percebe frequentemente é que existem vários tipos de flores, né, vários morfotipos diferentes aqui nessa inflorescência, né, que são as chamadas flores do raio, né, que ficam na periferia. Então, geralmente, ela tem uma estrutura petalar bem maior do que essas flores que estão aqui no disco, tá? E também podemos ter vários tipos diferentes aqui também, tá? Nas flores do disco mais centrais podem ser de um tipo e essas mais periféricas também podem ser de outro tipo, tá? Se você observar essas flores com a ajuda de uma lupa, vocês vão ver que cada flor dessa vai ter, então, a sua bráctea, tá? Então, não foge daquela definição que a gente viu de inflorescência, tá? Que cada flor vai ter uma bráctea. Então, aqui fotos, né, reais para a gente ver como seriam essas inflorescências. Então, vejam que aqui nós temos essas flores, né, da periferia, que são morfologicamente distintas das flores aqui do disco, tá? Bem característico dessa família. Outro tipo especial de inflorescência indefinida ou monopodial é o sicônio, que é bem típico também do gênero Ficus. Tá? Então, o sicônio ele é bem semelhante a um capítulo. Tá? Ele também tem um eixo, né, carnoso, só que é como se aquele eixo ele tivesse se dobrado, né, para formar então uma urna e aqui dentro nós temos as flores, tá? Que também não tem, se vocês perceberem, elas também não têm um pedicelo, tá? Elas são praticamente sésseis, mas não foge também à regra de que cada flor vai ter, então, a sua bráctea, tá? Em ficus, né, nós temos flores masculinas e femininas aqui, então, nessa mesma inflorescência, tá? Então, aqui na imagem nós vemos, né, um corte, então, do sicônio mostrando a disposição dessas flores. Então, vemos que aqui, né, voltado mais próximo ao eixo aqui da inflorescência, nós temos as flores femininas, aqui denominadas de flores carpeladas, e aqui, então, nós temos as flores estaminadas, tá? Então, é essa a disposição. Tá? Então, essas espécies de ficus, né, o ficus tem uma relação bastante interessante com o polinizador,
né? Porque como é que acontece a fertilização dessas flores, né? Então, essas inflorescências, né, chamadas de cicônio, elas vão ser fertilizadas por uma vespa, tá? Essa vespa, ela entra aqui no cicônio por uma aberturazinha que tem aqui, ó, tá? Nessa região tem uma aberturazinha. Tá? Essa vespa vai entrar na inflorescência, ela já vem carregada com grãos de pólen, tá? De outro cincônio. Ela, quando entra aqui, tá? Nessa inflorescência, ela vai colocar os ovos dela, tá? Entre essas flores. Nas flores femininas, e enquanto isso, como ela já vem carregada de pólen, ela vai fertilizando, então, essas flores femininas, tá? E aí os ovários, que tem a larva, né, onde ela colocou os ovos, vai desenvolver a larva, tá? Essas flores, elas vão formar uma galha, e as demais que não têm a larva, elas estão fertilizadas e vão formar, então, as sementes, tá, dessa espécie. E aí, à medida, então, que esse figo vai amadurecendo, o que é que acontece, né? A larva, ela vai, então, né, virar umas novas vespas, né? Vão eclodir novas vespas. Geralmente, né, os machos são os primeiros que vão sair dessas galhas e vão percorrer, então, aqui o interior do figo, vão fecundar as fêmeas, tá? As vespas fêmeas, ainda quando elas ainda estão dentro dessas galhas, e aí eles vão, então, ficar carregados com os grãos de pólen aqui das flores masculinas que estão localizadas mais aqui ao ápice, tá? E aí essas fêmeas fecundadas vão emergir das galhas, tá? E as flores já vão estar maduras, as flores masculinas, elas percorrem então essas flores masculinas, tá? Os machos, eles vão escavar túneis por onde essas fêmeas vão sair carregadas de pólen, tá? E aí elas vão fecundar então outro cincônio, tá? Então é assim que acontece a polinização, um sistema bastante especializado entre a vespa e o ficus, tá? Vamos falar então agora das inflorescências que são chamadas de simpodiais ou definidas, tá? Todas essas que a gente estava falando, então, eram indefinidas ou monopodiais. Agora vamos falar então das simpodiais, tá? Então, numa inflorescência do tipo simpodial, esse eixo aqui, então, ele vai terminar em uma flor e não em uma gema, tá? Então, essa é a principal diferença entre as inflorescências monopodiais e as simpodiais. Enquanto nas monopodiais a gente tinha uma gema, né, no ápice da inflorescência, aqui nós vamos ter uma flor terminal, tá? E as outras flores vão aparecer sucessivamente em direção à periferia dessa inflorescência, tá? Pode formar raques secundários também, que podem ser muito curtos ou mais longos, tá? Então, o tipo básico de inflorescência aqui não é o racemo, é o que nós chamamos de cimeira, tá? Então, a cimeira é o tipo básico de inflorescência simpodial. Temos aqui esquemas, né, para ver como que está, então, a localização dessas flores numa cimeira. Então, veja que na cimeira, né, a flor aqui terminal está sempre presente, tá? Então, nós não temos o término da inflorescência em uma gema, mas em uma flor. E temos aqui, né, ramificações secundárias, tá? E cada uma delas também termina em uma flor, como vocês podem ver, tá? Então, tem sempre uma flor na ápice. Então, existem variações morfológicas das cimeiras também, tá? Esse daqui é o tipo básico, tá? Chamado de dicásio, tá? Porque a gente vê que ele se ramifica, né, em dois, por isso que chama-se dicásio, mas eu também posso ter as cimeiras chamadas de uníparas, né? Que ele não se ramifica em dois, mas tende a se ramificar apenas lateralmente, tá? Então,
Falando de cimeira unípara, a gente pode ter dois tipos também. Temos a cimeira helicoide, então vejam, né, o padrão de ramificação é bem característico, tá? Mas sempre terminando em uma flor. Ou podemos ter a cimeira escorpioide, né, que se ramifica pendendo para um lado, então, lateralmente. O dicásio, que é o tipo básico, que nós já falamos, e o pleiocásio, que é aquele que tem várias ramificações, tá? Mais de 2 ramificações, também chamada de cimeira multípara. Mas vejam que a característica básica se mantém, então, que é sempre, né, terminando, então o eixo termina sempre em uma flor. Agora temos imagens reais, né, para a gente ver que às vezes não é tão fácil de identificar esses tipos de inflorescência. A intenção era que nós também tivéssemos uma aula prática, se estivéssemos fazendo a disciplina presencialmente, né, para a gente fazer esquemas e tentar identificar, então, quais esses tipos de inflorescências, tá? Às vezes, vendo uma fotografia, não fica tão fácil de identificar qual o tipo que nós estamos vendo. Mas aqui nós vemos, então, que temos uma flor principal, que é essa que já está em antese, tá? E 2 ramificações aqui, né, laterais. Então, aqui nós temos o caso de uma cimeira típica, básica, que é o dicásio, tá? Uma flor principal, aqui no eixo principal, e 2 ramificações laterais, tá? Vejam que essa flor, né, que está aqui na região central, né, que ela que está no eixo da inflorescência, ela é a flor mais velha da inflorescência. Como nós vemos, ela abriu primeiro, né, e as outras surgem depois. Aqui nós temos o caso já de um pleiocásio, que é aquela cimeira, então, que tem múltiplas ramificações, tá? Que formam o que a gente chama de dicásios de dicásios. A gente consegue ver que ela também termina aqui, ó, com uma flor nesse eixo principal da inflorescência e temos várias ramificações laterais, bem característico, então, de um pleiocásio. Aqui temos, então, fotografias mostrando a cimeira unípara, né, em que a ramificação dela se dá de forma unilateral, né? Então, nesse caso aqui, nós vemos a ramificação dela, né, terminando em uma flor e lateralmente temos a saída de uma segunda flor, tá? Então, nesse caso aqui, uma única flor vai surgir, tá? Nessa ramificação do eixo da inflorescência. No tipo escorpioide, né, o que é que a gente tem? É uma ramificação unilateral também, e daqui vão sair todas as flores, né? Mas vejam que a inflorescência também vai terminar em única flor, tá? Então, ainda temos variações dentro do tipo escorpioide, tá? Que é o deprânio e o cincino, tá? Qual a diferença dos dois? No drepânio, as flores vão surgir todas em um único plano, que é esse caso que nós temos aqui, mas no cincino as flores podem surgir em vários planos diferentes, tá? E aí fica um pouquinho mais difícil, então, de fazer a caracterização dessa inflorescência. Então, aqui a gente tem mais um exemplo de cimeira do tipo escorpioide, unípara, né? Então, vejam que as flores aqui vão surgir todas de um mesmo lado, tá? Bem característico, então, do que seria a cimeira escorpioide. E vejam que aqui também a gente tem um sentido único, né, de floração, que é também da base para o ápice, tá? E aqui no ápice, então, vai terminar com uma flor também. O tipo helicoide, né, que também é um tipo de cimeira unípara, né? Então vejam que essa daqui corresponde àquele esquema que a gente mostrou aqui, tá? Que as flores vão saindo uma do eixo da flor anterior, tá? E aí numa imagem real é mais ou menos isso que a gente tem aqui, tá? Então vão surgir várias flores alternadamente em cada lado da inflorescência. E aqui nós também temos variações, tá? Se elas estão em um mesmo plano, como nesse caso aqui, né, elas estão todas
num eixo, como se diz, como se fosse saindo lateralmente, né, todas na mesma direção, então a gente chama ela de ripídio. Mas se elas surgem em diversos planos, ângulos diferentes, aí a gente pode chamar de bóstrix, tá? Mas esses nomes raramente vão aparecer, tá? Só para saber que se vê por aí, né, que existe e o que seria isso, tá? Mais um exemplo de cimeira helicoide, né, que a gente vê aqui. Agora vocês vejam que aqui está saindo em vários planos. Então aqui seria o bóstrix, tá? Quando elas saem em vários planos diferentes. Agora alguns tipos especiais de cimeiras, tá? Que podem ocorrer do mesmo jeito que tinha tipos especiais, né, de inflorescências monopodiais, nós também temos tipos especiais aqui, tá? E um desses tipos especiais é o ciátio, que é bem característico da família Euphorbiaceae, tá? Aqui na foto nós vemos um exemplo bem típico, tá? Do que seria o ciátio. Uma foto de Euphorbiaceae, tá? Tá que esse tipo de inflorescência, ele é altamente modificado. Ele é formado por uma flor feminina, tá? Que aqui na imagem é essa que nós vemos aqui. Então vejam que tem o pedicelo, tá? Aqui o ovário. E ao redor aqui dessa flor feminina, nós temos as flores masculinas, tá? Que cada uma dessas já que é uma flor masculina. Nós vemos aqui, então, uma disposição, um arranjo bem diferente, tá? Antigamente, nem se sabia que, na verdade, isso aqui era uma inflorescência e não uma flor. Pensava-se que isso seria uma única flor, mas, né, graças aos estudos, né, de anatomia, morfologia, chegou-se à conclusão que, na verdade, isso aqui é uma inflorescência, tá? E não uma flor. Então, essa flor feminina, tanto a feminina quanto a masculina, nós vemos que elas não têm aqueles verticílios protetivos, não têm sépalas, não têm pétalas, tá? E cada flor masculina tem somente um estame, tá? E podemos ter ainda estruturas secretoras aqui nessa inflorescência, tá? Podemos ter nectários. Aqui outras imagens, né, para a gente ver um pouquinho da variação que pode acontecer, né, em relação ao ciátio da família Euphorbiaceae. Né? Então, vemos aqui separadamente, em imagens esquemáticas, como seriam essas flores, tá? Dessas espécies. Então, temos aqui ó, o estame, tá? A flor masculina, que tem somente, né, um estame, tem o pedicelo e o estame aqui. E a flor feminina, que também é pedicelada e tem o ovário com um estilete, né, bastante ramificado, né, formando essas ramificações que nós vemos aqui. E lateralmente, tá, nessa espécie aqui, vejam que ela tem um nectário, né, lateral aqui bem conspícuo, tá? Então aqui seria o esquema então dessa inflorescência e a disposição dessas flores na inflorescência, tá? Então vemos aqui, né, a flor feminina ao centro e as flores masculinas então dispostas aqui ao redor dessa flor feminina e as glândulas, né, nectaríferas aqui lateralmente, tá? E vemos, né, as bractéolas aqui também na inflorescência, tá? Uma imagem real de outra espécie, né, para ver então mais um pouco dessa variação. Vejam que nessa espécie aqui, né, nós já temos estruturas que lembram pétalas, né, de flores, né? Daí a dificuldade que se tinha, né, de se saber se isso aqui era uma flor ou a inflorescência, porque em algumas espécies nós temos apêndices aqui que lembram realmente pétalas, tá? Mas na verdade aqui nós temos na base, né, uma glândula nectarífera, né? Então isso aqui na verdade não é uma pétala, mas uma bráctea bastante modificada, tá? Uma imagem mais de perto, então, onde a gente consegue ver essas
bractéolas aqui, né, ao redor das flores masculinas, né? Então, isso aqui é o que determina, na verdade, que eu tenho uma inflorescência e não uma única flor, como se pensava antigamente, tá? Então, veja que aqui lateralmente eu tenho o nectário, tá? Nessa inflorescência. Outros tipos especiais de cimeiras que nós podemos ter é um tipo também bem característico de poácea, que é a espigueta, tá? Então, a espigueta também é formada por flores aclamídeas, assim como no ciátio. Essas flores aqui, elas não têm sépalas e pétalas, mas elas vão ter brácteas, tá? Que a bráctea mais interna vai ser denominada de pálea e a mais externa é o lema, tá? Então, na verdade, a pálea e o lema são as brácteas dessas flores, tá? Podemos ver aqui, né, mais de perto como seria então a estrutura, né, de uma flor individual, então característica das gramíneas, tá? Essas flores, elas podem ser bissexuadas, mas muitas espécies têm flores unissexuadas, tá, gente? Então aqui nós vemos, né, o esquema. Ao centro temos aqui a flor feminina, tá? Então temos aqui o ovário, o estigma bastante ramificado e aqui vemos, né, as anteras, tá? Vejam que essa bráctea aqui, né, mais interna é a chamada de pálea e a bráctea mais externa é a lema, tá? E ainda temos aqui as glumas, tá, que ficam mais externamente, tá? Então essa seria a estrutura geral de uma flor de poácea, tá? Aqui em imagem real, então para a gente ver essas estruturazinhas, né, em uma flor real, tá? Então temos aqui os estames, temos a pálea, ó, que é a brácteazinha mais interna, e a bráctea mais externa, que é a lema, tá? Mais um tipo aqui, só que agora nós começamos a falar então daquelas inflorescências que têm origem variada, tá? Um desses tipos é o corimbo, em que as flores vão ter pedicelos de diferentes tamanhos. Então nós temos também um eixo principal e aqui várias flores saindo desse eixo principal, só que flores com pedicelos de tamanhos diferentes, tá? E todos eles vão chegar à mesma altura, que é essa estrutura aqui bem caracterizada nessa imagem aqui dessa inflorescência. Diferentemente da umbela, tá? Que vejam que morfologicamente tem a mesma aparência, mas a diferença entre o corimbo e a umbela é justamente porque aqui na umbela todas as flores vão sair do mesmo ponto, tá? Elas saem do mesmo ponto, enquanto aqui elas saem de pontos diferentes do eixo da inflorescência, tá? Então essa é a diferença principal. E essa estrutura de umbela é bem característica da família Apiaceae, tá? Bem característica. Ainda temos um tipo que não é muito mencionado em literatura, que é o fascículo, tá? Então, nesse tipo de inflorescência, o que a gente tem é a impressão de que da gema surgiram duas ou mais flores, mas na verdade o que a gente tem é um pedúnculo que é extremamente reduzido, tá? Então é uma variação também que a gente tem no tipo de inflorescência aqui. Temos ainda o glomérulo, tá? No glomérulo, as flores elas são sésseis, não tem pedicelo, e elas vão surgir a partir de uma estrutura mais ou menos globosa, né? Então ela fica com esse aspecto globoso e por isso é denominada de glomérulo. E temos ainda, para complicar um pouquinho nossa vida, aquelas inflorescências que são chamadas de compostas, tá? E aí fica realmente, vai aumentando o nível de dificuldade para a gente conseguir identificar, né, que tipo de inflorescência que a gente está vendo, tá? Porque então a gente tem que pegar cada
raminho desse aqui e observar individualmente, tá? Para saber o que é que está acontecendo ali. Um desses tipos de inflorescência composta é a panícula, tá? Então, a panícula nada mais é do que um racemo de racemos, tá? Então, se a gente pegar cada pedacinho desse aqui, a gente vai ver que, né, aqui vai terminar em uma gema, não tem uma flor aqui apical, tá? Então, isso é um racemo. Então, o que nós temos aqui é uma ramificação com vários racemos, tá? Então, a gente pega cada pedacinho desse aqui e a gente vê que é um racemo. Então, é um racemo de racemos, seria a panícula, tá? O tiço, já o tiço, ele é um racemo de cimeiras, tá? Então, na panícula, vejam, né, que nós temos aqui a terminação do eixo lá geral da inflorescência termina em uma flor, tá? Mas no tiço aqui eu tenho, né, uma inflorescência indeterminada que termina então aqui em uma gema, tá? Então essa é a diferença básica entre a panícula e o tiço, tá? Mas às vezes é bem difícil de você achar esse eixo final quando a inflorescência é muito, muito ramificada, tá? O tiço, ele é o tipo de inflorescência da bananeira, tá? Que é esse tipo que nós vemos aqui. Então, vejam que algumas vezes é bastante difícil de você ver essa disposição das flores no eixo da inflorescência. Quanto mais especializada é a família, mais difícil é de identificar, então, esse tipo de inflorescência. Outro tipo de inflorescência composta, e aí ela é um pouquinho menos complicada, né, em relação à panícula e ao tiço, são as umbelas compostas. Tá? Então, uma umbela composta é uma umbela de umbelas. Tá? Então, vejam que cada ramo desse individual da inflorescência é uma umbela. E o que nós temos aqui é um agrupamento, então, de umbelas. Tá? Temos também o caso das espigas compostas, tá? Outro tipo que pode acontecer nas gramíneas, tá? Característico das gramíneas. Então, uma espiga composta é uma espiga de espigas, tá? E temos também as cimeiras de cimeiras, tá? Da mesma forma que acontecia lá na panícula, se a gente pegar cada raminho desse, a gente vai ver que se trata de uma cimeira. Então, aqui nós temos várias cimeiras agrupadas para formar uma cimeira maior, tá? Por isso que a gente fala de cimeira de cimeiras. E falando então agora um pouquinho do desenvolvimento, tá, dessas inflorescências, só mostrando uns padrões básicos que podem ocorrer, então realmente vai ser bem curto, tá? Então, o que a gente observa em microscopia eletrônica de varredura quando a gente vai analisar uma inflorescência, né? Como eu falei na aula passada, acho que eu comentei sobre isso, né? Às vezes é muito difícil de você identificar se o que você está vendo ali já é uma flor ou se ainda é a inflorescência, principalmente nesses estágios mais jovens, tá? Que é o que a gente vê aqui nessa primeira imagem, tá? Então, aqui nós observamos a mesma espécie em estágios diferentes. Aqui um estágio mais jovem, né? Aqui um estágio posterior. Vejam que aqui realmente está bem indiferenciado, tá? Nós temos aqui apenas ainda os meristemas, tá? Se desenvolvendo ainda. E aqui nós vemos, então, já as primeiras flores se formando, tá? Então, vejam que nessa inflorescência, tá? O que acontece é esse padrão aqui, as flores vão se desenvolver, então, da base para o ápice, né? Que a gente chama isso de desenvolvimento acropétalo, da mesma forma que acontecia, né, com os estames, acontece também com esse tipo de inflorescência. Então, a gente vê que as flores da base, elas estão se desenvolvendo primeiro, tá? Em relação às flores do ápice. Então, a gente tem que ter esse cuidado de identificar se o que a gente está vendo, então, é já uma flor ou é apenas uma bráctea que ainda está se formando, tá?
pode surgir bastante dificuldade na hora de analisar esse material, na hora que a gente está fazendo um MEV. Aqui em estágios já um pouco mais avançados, né? O que é que a gente consegue perceber aqui, né? Nesse estágio, então, a gente tinha aqui uma região meristemática, que um estágio posterior, né, está se desenvolvendo, então, em uma flor terminal, tá? E aqui, mais uma vez, a gente percebe, então, o sentido mais claramente, né, de desenvolvimento dessas flores no eixo dessa inflorescência, né? Então, aqui mais de perto, a gente consegue enxergar, então, a formação dessa flor terminal aqui no eixo da inflorescência. E geralmente, né, quando a gente fala de inflorescência, elas também vão seguir aquela sequência de Fibonacci que a gente viu na aula passada, né? Então, a sequência de Fibonacci a gente aplica não só para o desenvolvimento das flores individualmente, mas também é bastante utilizado quando a gente fala em termos de desenvolvimento da inflorescência, né? Onde vários trabalhos comparam então esses padrões de desenvolvimento para uma mesma família ou dentro de um gênero, tá? Identificar quais os padrões que existem de desenvolvimento. Então, aqui nessa imagem, nós vemos a sequência de desenvolvimento que essa inflorescência vai ter quando a gente fala em flores individualmente, tá? Então, aqui, né, a gente vê essa sequência, tá? Flor 1, flor 2, flor 3, 4, 5, 6. Vejam que, na verdade, o que a gente está vendo aqui ainda são as brácteas, tá? A gente ainda não tem as flores. Vamos falar, então, de alguns casos especiais, né? Falar um pouquinho de asterácea, né, que tem aquela estrutura bem diferente, como a gente viu, né, porque ela tem esse eixo, né, achatado de onde vão sair todas as flores, tá? Sendo que as flores da periferia, então, são morfologicamente diferentes das flores do disco, né? Então, se a gente pegar uma sequência de desenvolvimento aqui de asterácea, esse é o gênero Anaciclos, tá? Que nós vemos aqui nessas imagens. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui o meristema da inflorescência, tá? E vejam, né? Lembra lá daquelas imagens que eu mostrei do desenvolvimento do androceu? É bem parecido o que a gente está vendo aqui, tá? Então, por isso que eu digo, temos que ter o cuidado quando a gente está analisando, porque em algumas espécies dá para você confundir bem o desenvolvimento de uma única flor com o de uma inflorescência, tá? Então, nesses estágios bem jovens, o que a gente vê é aquele padrão bem parecido lá com o desenvolvimento de androceu de algumas espécies que a gente explorou na aula passada, tá? Então, o que acontece é que as flores, elas também vão ter um desenvolvimento, né, no sentido acropétalo, da base para o ápice. Então, vejam que no início do desenvolvimento, né, a gente não tem aquela estrutura achatada, é mais uma forma piramidal mesmo que a gente tem aqui. No estágio posterior, aí sim a gente já consegue ver que, na verdade, o que nós temos aqui são flores individuais, né, em estágios iniciais de desenvolvimento, e essas flores da periferia, então, elas vão se diferenciar de uma maneira um pouco diferente, então, dessas flores aqui mais do disco. Tá? Então, aqui nós vemos a sequência de desenvolvimento dessas flores individualmente, tá? Formando, então, aqui o perianto, né, que nós estamos vendo, e mais internamente, então, as estruturas reprodutivas. Tá? Então, vejam que aqui, nessa imagem, nós temos, então, as flores dispostas aqui no eixo da inflorescência, com essa sequência de desenvolvimento, né, que nós vemos, ó, da base para o ápice ou da periferia para o centro. E aqui as diferentes morfologias que a gente encontra nessa espécie, desse gênero especificamente, tá? Então, como eu comentei com vocês, a gente pode ter diferentes tipos morfológicos nessas inflorescências de asterácea, tá? Não só uma flor da periferia, a flor do disco, mas
vários tipos florais diferentes, compondo então essa inflorescência, tá? Então aqui nós vemos, né, as flores da periferia, que vai de A a E, então vejam como elas adquirem diversas formas diferentes, tá? E temos vai até F, tá? Desculpa, vai até F. E as flores do disco, que são de apenas um tipo aqui nesse gênero. Tá? Então, várias formas diferentes. E você pode, então, analisar individualmente o que é que está acontecendo com cada uma dessas flores ao longo do desenvolvimento dela. Comentar então aqui também sobre leguminosa, né, a família Fabácea, que está bastante presente na nossa flora. Então, existem alguns trabalhos, né, comparando então o desenvolvimento de inflorescências em leguminosas, mas o que eu trouxe aqui para vocês é justamente para vocês verem que o padrão do Fibonacci também se aplica aqui nesse caso, tá? Então, nós vemos aqui a sequência de desenvolvimento dessas flores, tá? Então, nessa espécie aqui especificamente, né, também vai seguir uma sequência acropétala da base para o ápice. E vejam, né, que nessa vista bem de cima, o que nós vemos é que as flores da base surgem primeiro e as do ápice surgem depois, seguindo então um padrão, né? Temos aqui a primeira flor, depois a segunda surge aqui, a terceira, a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Então, elas seguem geralmente uma sequência espiralada, onde nós podemos aplicar, então, o número de Fibonacci que a gente viu nas aulas passadas, tá? Então, vejam aqui lateralmente, tá? Essas flores, então, dispostas em uma sequência espiralada de desenvolvimento. E aqui no ápice, né, nós vemos então o meristema dessa inflorescência, tá? E aqui vejam mais uma vez esse padrão de desenvolvimento, tá? Então a primeira flor, vocês vejam que ela é um pouquinho maior, né? A gente consegue identificar a sequência dessa forma, é pelo tamanho mesmo, tá, das flores. Então aqui temos a primeira flor, a segunda, a terceira, a quarta, tá? A quinta, a sexta e assim sucessivamente, tá? Vejam que essas flores elas seguem um padrão em relação então aqui ao eixo da planta, tá? Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado de ter como algum ponto de referência quando a gente vai descrever. Da mesma forma que para flor individualmente, né? Eu acho que a Cíntia tinha comentado, né? O que é essa denominação que eles dão de abaxial, adaxial, tá? Então vocês sempre têm que ter uma referência. Na flor, né, essa referência é a bráctea, na inflorescência é o eixo caulinar. Tá, aqui mais um exemplo, né, onde nós vemos uma sequência também acropétala, mais uma vez, tá? E aqui nós vemos o eixo da inflorescência terminando, então, em um meristema, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos uma inflorescência composta, tá? Então, vejo que aqui está bem no iniciozinho, tá? E um estágio posterior e mais de longe, o que é que a gente observa? Que cada bloquinho desse aqui é uma inflorescência, tá? Então, nós temos um racemo de racemos aqui, tá? E aí nós podemos analisar cada uma dessas partes da inflorescência individualmente e depois analisar a inflorescência por completo para dar também essa sequência de iniciação, tá? Nessa primeira imagem nós vemos, ó, a sequência também aqui, a primeira inflorescência, a segunda, a terceira e assim sucessivamente, tá? Numa sequência acropétala também. Já que nós vemos a sálvia, né, que é um gênero de lamiácea, que tem um padrão um pouco diferente de desenvolvimento, porque aqui nós estamos falando de um tirso, né?
um tiço que tinha o eixo principal da inflorescência terminando em uma gema, tá? Mas aqui lateralmente nós temos inflorescências que terminam em uma flor terminal. E nesse caso a sequência é um pouco diferente. Vejam que aqui eu tenho, né, a primeira inflorescênciazinha, a segunda, a terceira, a quarta e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de inflorescência, são esses padrões que a gente vai analisar. Qual a sequência de desenvolvimento e se você está analisando um conjunto de espécies, se essa sequência está sendo similar ou não entre essas diferentes espécies, tá? Aqui nós já vemos um estágio um pouquinho mais à frente, tá? Então, daqui de outra espécie, que é a espécie do gênero Mimosa, tá? Onde nós vemos também inflorescências em diferentes estágios e conseguimos ver então aqui, né, o términozinho aqui no ápice de cada inflorescência dessa que termina em uma gema, né? Então nós estamos falando de inflorescências do tipo indeterminada também. Então, o que nós vimos até agora de desenvolvimento é que existem vários tipos de gemas, né? Então, aqui nessa imagem eu trouxe esses diversos tipos, né, de meristemas. Então, às vezes, quando a gente vê só a imagem, a gente não consegue bem identificar o que nós estamos vendo, mas aqui na imagem A é um meristema vegetativo, tá? Aqui nós temos um meristema vegetativo com a formação de folhas, tá? Na imagem B, então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê um meristema de inflorescência, em que cada bloquinho desses que vocês estão vendo vai dar origem a uma flor. Então, temos o meristema vegetativo, o meristema de inflorescência, bem no início aqui do desenvolvimento, tá? No caso de Asterácea, que é essa flor C aqui, essa imagem C, desculpa. No caso de Asterácea, o que é que nós temos? Nós temos a unidade do meristema floral. Tá? Isso aqui é chamado, tudo isso aqui tá? É chamado de unidade do meristema floral. E aqui em D, nós temos um meristema de uma única flor. Vejam que é difícil mesmo, como eu falei para vocês algumas vezes, diferenciar o que é o meristema da inflorescência do que é um meristema floral, né? Já que algumas vezes o desenvolvimento é bastante similar e apenas em estágios mais avançados que a gente consegue ver realmente essa diferença. Mas nesse caso de D, então, a gente tem o desenvolvimento de uma flor e não de uma inflorescência. Aqui é um exemplo de ranunculáceo, tá? Que a gente explorou bastante nas aulas da semana passada. Então, quais as características de cada um desse tipo de meristemas? Então, nós temos algumas características que diferenciam, tá, esses tipos. Tá? No meristema vegetativo, né, então, nós temos uma atividade acropétila infinita. Tá? O meristema apical ele é do tipo indeterminado, tá? Então a gente sempre vai ter uma geminha lá no ápice, né, desse eixo. E no caso do meristema vegetativo, tá? Aqui a gente sempre vai ter a diferenciação de novas folhas, tá? Vou explorar somente as características básicas, tá? No meristema da inflorescência, o que é que a gente tem? A atividade acropétila é limitada, ou seja, não vai continuar crescendo indefinidamente. Apesar de quando a minha inflorescência termina em um meristema, eu chamo ela, né, de inflorescência indeterminada, mas não quer dizer que aquilo ali vai crescer para sempre. A atividade daquele meristema é limitada, tá? Não vai ser infinito, tá? Esse meristema ele vai poder originar uma flor aqui apicalmente ou continuar então indeterminado, que é o que a gente viu nos tipos básicos de inflorescência. E diferentemente do meristema vegetativo,
tá? Esse meristema da inflorescência ele vai formar flores e não folhas, tá? O meristema, né, da unidade floral, típico lá de Asterácea, né, que tem uma sequência de desenvolvimento que pode ser centrípeta ou centrífuga, formando aquela inflorescência típica de Asteráceas. Não vai ter um desenvolvimento chamado acropétalo, apesar de no início do desenvolvimento ele ter realmente uma forma piramidal, né, e a gente vê que as flores vão se desenvolvendo no que seria um sentido acropétalo, mas isso aqui ele vai passando por um achatamento ao longo do desenvolvimento, tá? Nesse caso aqui, a atividade do meristema é determinada, tá? Então a gente vai ter a formação de flores ao longo de todo esse eixo aqui, tá? Não vai terminar em uma gema, mas sim em uma florzinha. E ainda temos, né, o meristema floral. Tá? No meristema floral, então, a atividade desse meristema também é uma atividade finita. Tá? A gente não tem uma atividade acropétala infinita, tá? Apesar de ter um padrão de desenvolvimento de alguns órgãos florais, né, do tipo acropétalo, mas o meristema em si ele não tem essa atividade acropétala. Tá? E vai ser um desenvolvimento, né, que vai ter uma atividade finita, tá? Não vai continuar indeterminadamente. Tá? Então, a gente fala que esse meristema aqui ele é do tipo determinado e ele vai determinar a formação de órgãos florais. Tá? Então, o meristema vegetativo determina a formação de folhas, o da inflorescência e o da unidade floral determina a formação de flores e no meristema floral, né, vai determinar então a formação dos órgãos, tá, florais. E aí entra todos aqueles tópicos que a gente explorou na primeira aula de desenvolvimento, né, as atividades então dos genes que vão influenciar na transição do meristema vegetativo para o meristema de inflorescência, tá? E a manutenção do meristema floral, que foram os tópicos que a gente explorou na semana passada. Aqui nós temos algumas imagens de lâminas, então comparando esses diferentes tipos, tá, de meristemas. Então, se eu der uma lâmina, às vezes de um meristema, de um ápice caulinar ou de uma inflorescência, início de formação, às vezes você não consegue diferenciar porque eles são realmente muito parecidos, tá? Mas em estágios mais avançados, então a gente já vai conseguindo ver, né, a atividade diferenciada desses meristemas. Nessa figura A, por exemplo, tá, eu tenho a imagem de um meristema do tipo vegetativo. Tá? Então, vejam que não tem nada aqui que diferencie de um meristema de inflorescência, tá? Ou de um meristema floral. Tá? E a gente pode também dividir ele em zonas, tá? Do mesmo jeito que a gente fazia lá com o meristema floral. Já aqui na imagem C, vocês vejam que eu tenho um meristema de uma inflorescência, tá? Então, quase não dá para diferenciar os dois. Tá? Então, aqui, tá? Cada meristemazinho desse aqui vai formar, então, uma flor. Tá? Então, nós temos aqui uma imagem resumindo, tá, esses diferentes tipos de meristemas. Veja aqui em A eu tenho o meristema vegetativo, né, que a gente viu que esse meristema vegetativo ele pode passar por um processo de transição para um meristema reprodutivo, que são todos esses aqui que eu tenho em B, tá? Então, aqui ocorreu uma transição do meristema vegetativo para o reprodutivo, tá? E a gente vê, então, que essa região de atividade meristemática pode assumir diferentes, né, posições aqui na flor. Inclusive, eu posso ter, né, a total ausência aqui no ápice de atividade, tá, que vá desenvolver uma flor. Aqui não vai desenvolver uma flor, tá? Vai continuar
meristemático, tá? E aqui, então, nós temos diferentes caminhos que vão implicar naquelas diferentes morfologias de inflorescência, ora determinadas, ora indeterminadas, tá? Então, tudo que está marcado aqui de C, tá? São meristemas reprodutivos jovens do tipo indeterminado, tá? Em que essa região aqui ela se mantém, então, meristemática, tá? Já em D, o que nós temos é um meristema mais tardio, que pode se manter indeterminado ou pode retornar ainda ao estágio vegetativo, que é o que nós vemos em D1, tá? E em E, nós temos, então, o meristema reprodutivo do tipo determinado, tá? Aqui é um esquema maior, então, mostrando, né, que essas diferenciações da atividade meristemática é o que vão, então, determinar esses diferentes tipos de inflorescência que nós vimos, tá? Então, aqui, ó, eu tenho em A um meristema vegetativo, que teve essa transição para um meristema reprodutivo. Então, vejam que aqui em B eu tenho diferentes variações do que podem ocorrer com esse meristema da inflorescência, tá? Então, eu posso ter, né, aquela atividade aqui apical formando, então, uma flor, né? Então, eu teria uma inflorescência do tipo determinada, ou eu posso manter essa atividade meristemática aqui do ápice, então vou ter uma inflorescência do tipo indeterminada. E aqui os diferentes padrões, então, de inflorescência que podem surgir a partir desses diferentes tipos de atividade meristemática. Um caso especial que eu gostaria de comentar é o caso das gramíneas, tá? Então, para a gente encerrar essa parte de desenvolvimento, porque em gramíneas o que acontece é uma atividade que a gente chama de alongamento do meristema, tá? Então, isso é bem típico para essa família. Então, aqui nós vemos uma inflorescência bem jovem ainda, no iniciozinho do desenvolvimento, né? Então, aqui nós temos essa região meristemática. Vejam que aqui, nesse estágio, ela está um pouquinho mais globosa, né, mais achatada, e o que acontece aqui no estágio posterior é o alongamento dessa região meristemática, tá? O alongamento do meristema apical. E aí nós vamos ter diferentes possibilidades aqui, né, de formação de inflorescência hipoácea devido a essa atividade diferenciada desse meristema. Tá? Por exemplo, em Muhlenbergia, aqui é o padrão típico do que acontece nessa espécie. Então, vejam, né, em estágios posteriores, esse meristema aqui ele continua se alongando e as flores, então, começam a se formar também da base para o ápice, tá? Que é o que nós vemos aqui, um estágio posterior. Já em outro gênero, que é Buteloa, né, vocês vejam que também ocorre esse alongamento aqui, né, do meristema, até quebrou aqui, né, infelizmente. Tá? Mas vejam que eu tenho um padrão diferente aqui da formação, então, dessas flores. Tá? Elas estão dispostas lateralmente, tá? E a gente vê que aqui também acontece um desenvolvimento dessas flores da base para o ápice. Mas vejam que, apesar de serem espécies da mesma família, né, tem um padrão bem diferente de desenvolvimento. Enquanto nesse gênero aqui a gente tem essa disposição espiralada, né, das flores, aqui a gente vai ter uma disposição, né, bem diferente, tá? As flores surgem lateralmente ao redor, então, desse eixo aqui principal. Tá? Então, aqui um comparativo, né, para a gente ver as duas espécies lado a lado e essas diferenças, então, no desenvolvimento das duas. Tá? E esses diferentes padrões, eles podem ser explicados do ponto de vista evolutivo também. Se você estiver estudando várias espécies de um clado,
tá? Às vezes a gente vê padrões em determinados clados, tá? Aqui esse autor então fez um esquema mostrando quais os diferentes caminhos que podem ocorrer em relação ao desenvolvimento da inflorescência, tá? Nesses gêneros que ele estudou de gramíneas. Tá? Então, nós vemos aqui em A, né, aquele primeiro gênero, ele mostrando, então, aqui esquematicamente como que acontece, tá, o surgimento dessas flores aqui na inflorescência, tá? Vejam que essa inflorescência aqui, ela termina em uma flor, então ela é do tipo monopodial, tá? Enquanto nos outros gêneros, tá? Da mesma família, então nós temos um desenvolvimento do tipo indeterminado aqui, terminando em um meristema apical. Tá? Então, a gente pode também mostrar essa comparação do desenvolvimento entre as diferentes espécies ou os diferentes gêneros de uma família ou de um determinado clado, que pode ter valor taxonômico ou evolutivo. Tá, então aqui temos um diagrama, então resumindo os resultados, né, desse trabalho, mostrando aqui a sequência, né, a direção de iniciação das flores, que pode ser bastante variável dentro do clado que ele estava estudando. Então, veja que eu tenho aqui o padrão clássico, né, de desenvolvimento acropétilo, aqui bem no início, né, do desenvolvimento, e a partir de estágios posteriores a gente pode ter padrões diferentes. Tá? Então, temos aqui direções diferentes de desenvolvimento. Nesse primeiro caso, eu mantive aqui o sentido acropétilo. Aqui, vejam que está indo, né, do centro para as periferias, e aqui totalmente o oposto, que é de cima para baixo. Tá? Aqui em C, eu vejo que o desenvolvimento acropétilo se mantém para os eixos secundários, tá? Enquanto aqui em D eu tenho diferentes padrões também. Aqui eu tenho exatamente o contrário do que eu tenho em C, tá? Que é do ápice para a base, tá? E aqui eu tenho da base para o ápice, tá? Então, vocês podem também pensar em fazer um trabalho desse tipo, tá? Mostrar os diferentes padrões de desenvolvimento de inflorescência para uma família ou para um determinado gênero, ou até mesmo um clado maior que tenha diferentes gêneros, tá? Então, gente, é isso, né? Eu falei para vocês que nossa aula hoje ia ser mais curta. Deixa eu ver se vocês fizeram perguntas aqui. Ah, certo. Tá, então se ninguém tiver mais perguntas, tá? A gente encerra a nossa aula de hoje. Vocês usam esse tempo, então, que a gente teria até meio-dia, né? Vocês usam esse tempo, então, para se dedicar ao exercício dessa semana passada, que foi bem maior do que o da primeira semana, tá? Para vocês não ficarem sobrecarregados. Hoje, como eu falei, não vai ter exercício, não sei se chegou alguém depois, tá? Mas amanhã que a gente vai explorar, tá, as variações morfológicas relacionadas aos polinizadores e aos sistemas reprodutivos. Então, amanhã sim a gente vai ter um pequeno exercício, mas somente teórico, e vai ser mais curtinho também, tá bom? Beleza, então podemos encerrar então. Amanhã